Opa, eu me chamo Marcelo e seja bem-vindo ao canal. E hoje vamos dar continuidade à série Before the Fall. E se você ainda não conhece essa série de Shingeki no Kyojin, primeiro clique no primeiro link do comentário fixado para assistir o primeiro episódio dessa série. Mas enfim, espero que você já tenha deixado o like e vamos começar o vídeo. O capítulo se inicia mostrando uma noite bem sombria e também uma chuva bem forte. E durante essa chuva poderosa, os policiais da Polícia Militar estão em uma busca para conseguir aniquilar os restantes dos adoradores de titãs. Pois agora aparentemente os últimos adoradores de titãs se encontram em Shiganshina. E depois de Shebe ter conseguido esse cargo na Polícia Militar, ele logo demonstra as suas habilidades na prática. Enquanto dois adoradores de titãs estão tentando se esconder em um beco, o Shebe simplesmente aparece e lança uma espadada em um deles. Porém, enquanto ele vai atacar o outro homem, ele acaba sendo surpreendido com uma arma de fogo. Porém, o cara acaba pensando rápido e agiu que nem um Batman. Foi preparado para tudo e conseguiu desarmar ele. E logo depois de ter capturado esse adorador de titã, ele pede para a Glória um tempinho com aquele homem a sós, para que ele possa interrogá-lo e descobrir mais dos adoradores de titãs. Os soldados que estavam chegando na área acabam não gostando muito. Acabam achando que o Shebe é apenas um garoto metido. E ele literalmente é um garoto metido. Porém, a Glória Bernhardt, a comandante da Polícia Militar de Shiganshina, acaba deixando ele interrogar aquele homem. E depois de interrogar aquele homem e não conseguir nenhuma resposta satisfatória, ele acaba passando lá no lavatório masculino. E lá no lavatório masculino, ele tá lá lavando o rosto numa boa, enquanto simplesmente chegam uns durões da Polícia Militar e tentam pegar no pé dele. Porém, o Shebe acaba dando um couro em todo mundo lá e sai numa boa. Praticamente o cara saiu intocável, só saiu com um sanguinho no nariz. E após ter saído do lavatório depois daquela briga, ele acaba topando com a senhorita Glória. E a Glória acaba convidando o Shebe para uma visita no seu escritório. E chegando lá no escritório de Glória, o Shebe acaba ganhando uma missão de ir para a cidade industrial. E essa missão que a Glória está concebendo para o Shebe é simplesmente solicitar alguns armamentos novos. Porém, a Glória decidiu mandar o Shebe no lugar dela porque ela não vai muito com a cara do comandante da Polícia Militar da cidade industrial. Porém, essa tal missão é apenas uma fachada para o verdadeiro motivo de mandar o Shebe para a cidade industrial. Só que antes dela explicar o verdadeiro motivo, a verdadeira missão de Shebe, somos cortados para a cidade industrial. E enquanto isso, várias armas estão sendo transportadas diretamente para as oficinas da cidade industrial, com o objetivo de serem reparadas. E enquanto algumas das armas estão sendo transportadas, vimos uma gigantesca quantidade de carroças. E como eram muitas carroças, os guardas não tiveram tempo suficiente para checar todas elas, se havia algo de incomum em cada uma delas. Então, eles simplesmente deixaram passar. E quando deixaram passar todas as carroças, vimos um cara careca saindo debaixo de uma. E logo em seguida acaba se disfarçando como um dos trabalhadores lá da oficina do Xenophon. E nesse mesmo dia e nesse mesmo momento, o George acaba chegando depois de 3 meses da sua partida. E ele traz a notícia para o Kyukuro e o Cardina que os testes práticos começarão logo. Os testes onde que eles vão colocar o DMT à prova contra um titã verdadeiro, para ver se o bagulho realmente funciona. E enquanto estão conversando sobre os assuntos sobre o dia de amanhã e também sobre os preparativos para a sua viagem até Shiganshina, eles ficam batendo um papo até que chega um momento em que todo mundo olha pra Charuru e fala pra ela fazer a janta e também lavar a louça. E ela acaba aceitando com todo o prazer e vai lá fazer a comidinha pra eles comer. E nesse momento o Shebe está saindo de Shiganshina até a muralha Rose. E durante esse trajeto, ele meio que começa a suspeitar que Glória apenas esteja usando ele como um cachorrinho. Algo que pode ser feito por qualquer pessoa. E ele também suspeita que ele seja apenas uma peça descartável. Porém, logo sabemos os verdadeiros motivos de Shebe. Ele realmente está disposto a utilizar todo o poder da Polícia Militar ao seu favor. E também utilizar a própria Glória, a comandante da Polícia Militar de Shiganshina, para que ele possa realizar os seus próprios desejos. Logo vem uma lembrança lá daquele mordomo da mansão dele. E descobrimos que o verdadeiro plano que aquele mordomo tinha proposto para ele seria mandar um infiltrante lá para a oficina do Xenophon. E ele mandou aquele careca lá, cabeça de ovo. E no momento
momento em que ele estava tendo esses pensamentos maliciosos, um soldado que estava acompanhando o Sheb em sua viagem acaba meio que olhando torto para ele, como se desconfiasse de alguma coisa. Talvez esse cara seja um mandante da própria Glória, para ficar de olho para ver se não vai acontecer nada de errado. E enquanto o Sheb estava quase chegando lá na Muralha Rose, acaba acontecendo uma quase cagada. Não, na verdade acabou acontecendo uma cagada mesmo, porque no momento em que ele estava quase chegando na Muralha Rose, Kyukuro e Cardina estavam partindo de lá, e a carroça dos dois acabam passando um do lado do outro, lembrando até um pouco aquela cena lá de Umbrella Academy. E depois de um bom tempo de viagem, George, Kyukuro, Cardina acabam chegando em Shiganshina, e como George estava coordenando os cavalos, logo ele é a primeira pessoa que é vista, e também ao mesmo tempo adorada, principalmente por alguns guardinhas que estavam ali fazendo seu trabalho. Bem, ou deveriam estar fazendo seu trabalho, porque eles estavam tudo babando o ovo do George, porque como vocês sabem, ele tem uma fama de ser o primeiro homem a matar o Titã, só que na verdade não é nada disso. Quem matou o primeiro Titã foi o Sorumo, e quem matou o primeiro Titã com o DMT foi o Angel. Mas enfim, depois do George ter dado um pouquinho de atenção aos seus fãs, eles se encontram com Karuro. E após um encontro de Kyukuro com Karuro, eles acabam fazendo um clima um pouco controverso. Primeiramente o clima parece ficar um pouco sério, mas logo depois os dois acabam caindo na gargalhada, pelo simples fato dos dois quase terem morrido e terem salvado a vida um do outro, mas eles não se conhecem. E levando essa história que parece ter saído de uma história de algum bar em consideração, até que fica bastante engraçado essa cena. Tanto que logo depois disso o Kyukuro e o Karuro começam a se conhecer mais. Eles começam a trocar umas ideias, só que o Cardina acaba ficando com ciúmes e acaba fazendo uma continência só pra chamar a atenção do Karuro. E ele dá atenção, os dois se cumprimentam e tal, e acabam se conhecendo. Tanto que depois que o Karuro dá um pouquinho de atenção pro Cardina, ele fica até com um pouco de vergonha. Beleza, depois de terem se cumprimentado, eles acabam se aprofundando lá no quartel de treinamento da tropa de exploração. E quando eles estão andando falando sobre o que eles iriam fazer ao anoitecer, que seria subir as muralhas e realmente tentar encontrar algum titã lá embaixo e realizar o teste prático, o Kyukuro acaba notando algo meio que incomum. Bem, simplesmente não tem ninguém naquela sala, não tem ninguém nos dormitórios e muito menos no refeitório. Só tem um Steve Rogers correndo lá na pracinha. E o Karuro diz que o motivo de ter tanta pouca pessoa assim é porque depois da última expedição muitos acabaram pedindo transferência. Mas é claro, a tropa de exploração não podia aceitar todas as transferências. Então as pessoas que não quiseram mais participar dessas expedições acabaram sendo descartadas, jogadas de lado. E só ficaram aqueles que têm vontade de salvar a humanidade, resumidamente. E também o principal motivo da tropa de exploração ainda se manter em pé é porque o George andava recrutando algumas pessoas. Bem, depois deles discutirem esse bate-papo, eles acabam fazendo uma refeição para encherem suas barrigas, para ficarem fortes o suficiente para aguentarem aquela noite que eles iriam fazer. A noite em que eles iriam escalar a muralha Maria, em segredo sem ninguém saber, e também tentar matar um titã. Logo chega a noite e eles vão para cima das muralhas. E lá em cima das muralhas eles acabam encontrando a esposa de Sorumo. Na verdade a ex-esposa, porque ele já morreu. E a esposa de Sorumo, que tem o nome de Maria, é bastante carismática e simpática. E ela diz que o pelotão dela, o pelotão da tropa de guarnição, é o único que sabe do que eles estão fazendo nesse momento. Então se acontecer qualquer coisa que faça o tiro sair pela culatra, vai dar merda pros dois lados. Mas enfim, ela acaba falando que vai fazer o possível para ajudar eles dois. Beleza? Depois da apresentação, eles começam a se equipar, pois eles estavam esperando pelo menos alguma luz lunar para clarear o ambiente, porque senão ia ficar difícil fazer tudo no breu. Mas até que chegou um momento em que eles estavam esperando e a luz da lua não aparecia. Então o Kyukuro perdeu a paciência e foi o primeiro a descer. Mas antes de descer, ele havia dito que com a sua super audição ele conseguia escutar pelo menos 2 titãs lá embaixo, alguns titãs entre 4 a 5 metros de altura, por aí. E quando ele chegou lá embaixo, ele examinou o território. Porém, acabou acontecendo alguns imprevistos que mais tarde a gente vai ver. Enquanto lá em cima eles estavam discutindo sobre a demora de Kyukuro sem nenhum barulho, sem nenhum alerta, o Cardina fica preocupado e logo decide descer. E quando ele estava descendo, ele acaba topando com aquele titã bizarro. E sério, velho, quando eu tava lendo eu também me assustei. Porque cê é louco, velho. Olha a cara de psicopata desse titã. Imagina uma cena dessas em anime. Agora voltando pra parte enquanto o Kyukuro está monitorando o perímetro lá, com a sua super audição ele consegue descobrir a localização de 2 titãs. Um que está
no sul e o outro que está na direção sudoeste. E enquanto ele estava decidindo o que fazer, ele pensa se ele deveria mandar alguma mensagem para eles lá de cima, com as suas pedras de sílex, que o próprio Karuro havia dado para ele. Que com aquelas pedras era só ele bater uma na outra que iria fazer algumas faíscas, que mesmo estando no total breu, eles iriam conseguir ver lá de cima. Porém, antes dele começar a fazer alguma coisa, 2 titãs começam a ir na sua direção, por causa do seu cheiro. O primeiro titã tenta utilizar um agarrão para pegar o Kyukuro, porém ele consegue se esquivar na hora, por pouco ele não é pego, e ele consegue contra-atacar cortando o braço daquele titã. Porém, enquanto ele estava tentando sobreviver durante essa batalha violenta entre a vida e a morte, ele acaba sendo jogado pelos ares. E se ele não fizesse alguma coisa naquele instante e ele caísse no chão, provavelmente seria a morte certa, pois ele não ia conseguir recuperar sua consciência a tempo. Então, aproveitando o momento em que ele foi jogado para cima, ele utiliza o DMT, que já tá com o melhor desenvolvimento, e consegue chegar até a nuca daquele titã. Porém, ele acaba fincando a espada de mau jeito e não consegue fazer tanta força para rasgar a nuca daquele titã. Então ele é obrigado a recuar, porém ele consegue cortar um dos tornozelos dos titãs. E os 2 titãs acabam ficando presos, um em cima do outro. E ele aproveita essa oportunidade e corta o tornozelo do outro titã. Porém, como vocês sabem, a vida de Kyukuro não é nada fácil. Depois dele ter cortado o tornozelo daqueles 2 titãs, logo a terra começa a tremer. E quando ele olha para trás, lá estava o titã bizarro correndo a todo vapor na sua direção. O Kyukuro no momento fica todo cagado, todo sem reação. E quando ele vê que o titã está correndo em sua direção, ele logo morde a mão e não se transforma no titã. Ele apenas mordeu a mão só para espantar aquela paralisia de medo. Porém, o titã não deu a mínima pro Kyukuro, ele passou reto. Ele simplesmente foi na direção do Cardina, que estava espendurado lá. E o Kyukuro simplesmente não acredita no que tá acontecendo. E logo ele acaba ficando pálido, pois o titã tá correndo em uma velocidade muito alta e fica quase impossível de alcançá-lo. E o titã bizarro, chegando perto da muralha, se agacha e dá um salto na direção do Cardina, pronto para devorá-lo. Enquanto isso, lá embaixo está o Kyukuro todo apavorado, sem saber o que fazer. E será que o Kyukuro e o Cardina vão conseguir sair dessa furada? Mas antes de me responder, deixa aí nos comentários qual é o seu personagem favorito de Shingeki no Kyojin Before the Fall. Eu tenho certeza que você já deve ter algum personagem favorito, né? E também, algo que me chamou muita atenção nesse capítulo é os titãs andarem à noite, sem a luz do sol, sem nada. Bem, se eu não me engano, eu acho que já é a 3ª vez que isso tá acontecendo. E eu simplesmente não sei a resposta para isso, mas se você sabe, deixa aí nos comentários também. Bem, a não ser uma grande quantidade de titãs anormais. Eu acho isso muito estranho, então não vou levar muito em consideração. Pô, velho, toda hora tá tendo titã anormal? Assim fica meio difícil de defender essa porra. Já que, como vocês sabem, os titãs costumam se movimentar de dia, já que é da luz do sol que eles dependem para ganhar energia. Porém, toda hora nesse spin-off os titãs se movimentam à noite. Então eu não tenho uma resposta muito bem elaborada para explicar aqui pra vocês não. Bem, eu apenas vou tolerar esse furo e também não vou levar tão a sério esse spin-off, mesmo sendo uma prequela para a história original. Então eu vou apenas fechar meus olhos e me divertir lendo o mangá junto com vocês.